não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Então, o Frei Beto realmente ele é um representante do poder mental que se exerce sobre a esquerda. E as pessoas que seguem essa orientação, aí tem um truque que eu estava explicando no meu livro que não ficou pronto ainda, que é A Marcha dos Abismos, né, que é a história das várias correntes ideológicas que contribuíram para o maio de 68. E existe um elemento que é o seguinte, uma teoria política qualquer, uma ideologia, ela tem duas coisas. Por um lado, ela tem as suas frases explícitas, quer dizer, os seus ideais explícitos. Por outro lado, ela tem a sua lógica interna, a estrutura. As frases separadas todo mundo pega, né? Mas a estrutura precisa do exame. E acontece que quando você começa a obedecer uma das frases, uma das ordens, você está comprometido pelas outras, na mesma ordem que a estrutura da ideologia está. Então, quer dizer, você, quando serve a uma ideologia, você está servindo a várias ordens não expressas, que estão implícitas na lógica do sistema. Está entendendo? Então, é a mesma coisa de Deus. Você não sabe o que vai dar o que você está fazendo. Porque você quer atender a estas ordens que você conhece. Mas qual é a conexão dela com as outras ordens e com outras premissas que não estão declaradas ali? Não estão declaradas, não é porque alguém decidiu esconder, não é por isso. É porque às vezes o próprio autor da coisa não pegou. E eu dei o seguinte exemplo, olha lá. Karl Marx, ele várias vezes percebeu que o proletariado era um bando de idiota que precisava da liderança dos intelectuais. Ele percebeu isso, ele comentou com o Engels. Por isso, se você procurar a obra inteira dele, ele não examina isso sistematicamente em parte alguma. Ele deixou varreu esse problema para baixo do tapete. O que aconteceu com a Revolução Proletária Soviética? A ditadura de intelectuais que oprimiram o proletariado. Né? Isso já estava na lógica interna do marxismo. Não como uma tese explícita, não como um objetivo. Né? Mas se tem um problema que é causado pelo seu próprio movimento e que a teoria do movimento não aborda, ela esconde, esse problema vai continuar existindo, meu Deus do céu. Está entendendo como é que é isso? Então, do mesmo modo, se você pegar a proposta ideológica do PT, que é o empoderamento do lumpenproletariado, né? É claro que o empoderamento... Como é que você vai examinar? O que é o lumpenproletariado? O Haddad, no livro dele, parte do princípio que o lumpenproletariado é o povo pobre. São os coitadinhos. E que é uma classe social. E isso é inteiramente absurdo. Isso é analfabeto de sociologia, porque o lumpenproletariado, como eu disse, ele não é uma classe, ele é uma outra sociedade de classe dentro da sociedade de classe. Ele tem a estrutura de uma sociedade de classe. Por exemplo, se você pegar o narcotráfico, ele é toda uma estrutura de comando, tem uma cadeia de comando, e assim por diante. Né? Então, o que você vai fazer com a apologia do lumpenproletariado? Você vai criar o reino do banditismo. Você vai entregar todo o poder aos grandes bandidos, bilionários. Isso é inevitável, está entendendo? Mas isso está nos ideais expressos do Haddad? Não, isso está na lógica interna. Você está entendendo? Quer dizer, aquele problema que ele não percebeu está ali dentro. E esse problema vai se manifestar no tempo devido. Está compreendendo? Então, vamos dizer, as próprias técnicas psicanalíticas podem nos ajudar a isso aí. Porque, como dizia o meu falecido amigo Ronald Alfredo César Miller, uma neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Então, o que acontece? Como é que surge, quer dizer, a ditadura dos intelectuais sobre os proletários da União Soviética? Ou a ditadura do narcotráfico sobre o resto da sociedade na história do PT? É mentira esquecida que ainda está funcionando. Estão entendendo? Então, isso aqui
Esses são os elementos de uma análise política. Você tem que levar tudo isso em conta. Daqui a pouco eu vou abordar o problema do qual é o agente da história. Mas tudo que eu estou falando, inclusive o que eu vou dizer em seguida sobre o que é o agente da história, constitui evidentemente um método. E esse método está mais ou menos resumido nos cursos que eu dei, cursos mais longos que eu dei sobre teoria do Estado e na apostila Problemas de Método da Ciência Humana. Porém, esse método não é para você aplicar como se fosse uma receita. Quer dizer, você pegar, temos que ver esse item, mais este item, mais esse item. Não é assim. O método vai funcionar se você o introjetar, fizer dele um elemento da sua própria percepção da realidade, e depois você perceber a realidade sem pensar em método. Está entendendo? Quer dizer, os métodos bons funcionam quando são esquecidos. Quer dizer, eles já foram tão introjetados, não é isso? Isso é a mesma coisa assim, que o pianista, na hora que ele vai tocar, né, ele vai pensar nos nomes das notas? Não, já introjetou, aquilo já funciona automático. Então, o método funciona desta maneira, ele tem que virar uma parte da sua inteligência, uma parte da sua personalidade. Claro que você pode ampliar o método, reformar, melhorar, e espero que faça isso com o tempo. Né? Mas ele tem que... O método não é para ser aplicado, né? Porque se ele é aplicado, então ele é uma coisa que ele não é nem o observador, nem o objeto observado, ele é uma terceira coisa. E se você vai pensar nele, você vai desviar a atenção. Né? Então o método tem que estar dentro do observador, no coração do observador. E daí automaticamente você vai prestar atenção nos pontos que o método te ensinou a prestar atenção. Só assim que funciona, né? Então, quantas vezes você precisa ler isso? 1000 vezes até aprender. Precisa meditar muito. Precisa personalizar. Quer dizer, você tem que dizer essas coisas para você mesmo na sua própria linguagem. Porque se for só na minha, então só um negócio que você decorou, então não é seu ainda. Não? Muito bem, vamos ver o negócio da questão do agente. Quer dizer, se a ciência política é um estudo da ação, então, bom, é claro que o elemento da autoridade faz parte disso, como acabo de dizer, mas ainda temos que pensar numa coisa, que é, quando você diz ciência histórica, a história é a história de quem? Já comentei outro dia aqui, você fala história do Brasil, eu digo, mas o Brasil não tem história nenhuma, o Brasil é um território onde as coisas aconteceram, ele não é agente nem paciente da história. Né? Então, é claro que você fala a história do Brasil é uma expressão metonímica. Né? Você está designando uma coisa, vamos dizer, por uma qualidade acidental dela e não por ela mesma. Né? Então, toda a história é a história de uma ação, ou de um conjunto de ações. E você tem que saber quem é o agente que fez essas ações. Em geral, ao designar o agente, as pessoas também usam a expressão metonímica. Né? Diz assim, o governo de Washington decidiu tal coisa assim, assim, assim. O Vaticano decidiu não sei o quê. Eu digo, como que o Vaticano? O Vaticano é um monte de edifício que tem ali no meio de Roma. Né? Então, o papado decidiu. O papado não decide nada. Ou é o Papa, ou é o secretário de Estado, ou alguém lá dentro decidiu. Então, você tem que sempre descobrir quem são os agentes reais. Quando se trata de agentes individuais, a coisa não é tão difícil assim. Quer dizer, você vai varrendo essa terminologia confusionista e você sempre acaba descobrindo quem foi que fez as coisas, né? Mais ou menos no mesmo sentido que você descobre numa investigação policial quem é o bandido, quem é o assassino, né? Mas também você pode estar fazendo esta pergunta não sobre sujeitos individuais, mas sobre agentes históricos coletivos que duram, como, por exemplo, eu acabei de dar o exemplo do Vaticano, a Igreja Católica, o Partido Comunista, a maçonaria, os grandes bancos, etc., etc. Dessas entidades que são designadas por nomes gerais, quais são realmente sujeitos da história? Quais são realmente agentes históricos? E quais são apenas entidades metonímicas que disfarçam os agentes reais? Não é isso? Então, nós podemos perguntar assim, as nações podem ser agentes da história? A resposta é nunca. Sempre que você disser que uma nação fez algo, você está raciocinando metonimicamente.
né? Então, por exemplo, a Alemanha invadiu a Áustria. Como a Alemanha invadiu a Áustria? Quer dizer que o território alemão cobriu o território? Não. São alguns alemães que entraram lá, não é isso? Quais alemães e quem mandou? Tá certo? Então, nós entendemos que as nações jamais são agentes históricos. Para ser um agente, é necessário ter uma unidade substantiva, não apenas uma unidade verbal. Quando nós falamos uma nação, qual é a unidade de ter uma nação? Bom, é uma unidade verbal, conceitual. Dentro da nação existe uma multiplicidade de elementos que uns não têm absolutamente nada a ver com o outro. E nunca uma nação inteira age de maneira unificada. Isso nunca acontece. Isso é absolutamente impossível. Você pega a nação inteira, bom, então deve abranger também os bebês recém-nascidos, né? Os loucos que moram lá, os bêbados, todo mundo participou? Não, é sempre um pedaço. Então, quer dizer, a nação não é um agente histórico. Ela pode designar metonimicamente um agente histórico. Mas se é a metonímia é uma qualidade de alguma coisa, alguma substância real. Qual é a substância real que está envolvida? Tá certo? Então, nós podemos entender, por exemplo, que a Alemanha, né, nunca foi sujeito de ação, mas o Partido Nazista foi. Porque ali você tem uma entidade que os caras se reúnem, que eles têm um propósito comum, que eles declaram esse propósito, que eles repetem o mesmo discurso, e que eles têm uma vontade convergente. Então você pode entender que esta entidade, ela tem força agente e dá para você escrever a história dela. Se você for escrever a história da Alemanha, é apenas a história de coisas que aconteceram no território. Não, essa história não tem unidade. Isso é muitíssimo importante de entender. A unidade dos acontecimentos históricos, frequentemente, é uma fantasia que só existe na cabeça do historiador. Qual é a unidade de tudo que aconteceu no território brasileiro? Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, mas na cabeça do historiador, ele cria uma ficção que ele chama História do Brasil. Agora, se ele for escrever a história do Partido Nazista, aí já não é ficção. Aí a unidade não está só na cabeça dele. Por quê? Porque todos os caras que entraram no Partido Nazista, eles estavam lá concordando com as mesmas coisas e querendo fazer as mesmas coisas. Então havia uma concordância, uma convergência de vontades e, portanto, uma convergência de ações. Não é a mesma coisa que a unidade, vamos dizer, física do ser humano, mas é uma unidade, de qualquer maneira. Não é isso? É uma unidade composta de elementos separados, porém convergentes. E nunca nenhuma nação foi isso. Está entendendo? Se você pegar certas organizações, como por exemplo a Igreja Católica, ou cada igreja protestante considerada em si mesma, ela tem essa espécie de unidade, quer dizer, ela pode continuar agindo de uma maneira convergente. Por quê? Porque todos os seus membros estão querendo a mesma coisa, durante um certo tempo. Não é isso? Mais ainda, nós só podemos entender que uma ação tem dimensão histórica quando ela dura mais do que a vida do agente individual. Se tudo que o sujeito fez foi apagado durante a vida dele, não deixou rastro histórico. Mas nós entendemos, por exemplo, o Código Napoleão não é assim, por quê? Porque ainda tem países que obedecem ao Código Napoleão. Não é isso? Os 10 mandamentos. Moisés desceu do Sinai com os 10 mandamentos na mão, tem os caras obedecendo até hoje. Não é isso? Então, aí você vê a verdadeira dimensão da ação histórica se mede pela sua duração. E essa duração depende de que haja tipos de agentes que sejam capazes de fazer milhares de ações individuais continuarem convergindo no mesmo sentido durante muitas gerações. Está entendendo? Então, aí entra realmente o problema da reprodução de valores e de condutas, através da educação, do treinamento, etc., da disciplina. Tudo isso importa. Então, só as entidades que têm isto têm realmente história. As outras têm história só metonimicamente. Então, podemos escrever, por exemplo, uma história da Igreja Católica, uma história da maçonaria, né? Ou pelo menos, vamos dizer, das maçonarias nacionais, porque eu duvido que exista uma unidade mundial da maçonaria. Isso não existe. Né? Existem várias maçonarias diferentes, às vezes até as lojas, uma não sabe o que a outra está fazendo. Então, pelo menos onde houver ali um contato real,
entre as gerações, você vê, bom, existe uma ação histórica. Então, se existisse um sujeito capaz de durar 300, 400 ou 500 anos, ele seria um agente histórico. Existe isso? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que quando no budismo se constitui o Dalai Lama, você acha um menininho que está predestinado àquilo e você faz uma série de ritos para que ele incorpore elementos de memória dos outros Dalai Lamas anteriores. Se isso funciona mesmo, eu não sei. Mas os budistas acreditam que existe e o próprio Dalai Lama também acredita. Portanto, ele sabe que ele não é só ele é um pouco dos antecessores. Então, quer dizer, as ações dele terão uma certa continuidade em relação aos antecessores. Se você disser, mas se tudo isso foi ilusório, fala, bom, não interessa, está funcionando como se fosse real. Porque o cara acredita nisso e ele mesmo está agindo em função disso. Então, até certo ponto está funcionando. Tem eficácia histórica. Tem eficácia histórica, claro. Então, isso é o que se chama, no estudo esotérico, chama individualidades estendidas. Existem personagens históricos que foram vistos em vários lugares, com muitos séculos de diferença. Esse é o famoso Cagliostro, né, o mago da Revolução Francesa. Ele apareceu em vários séculos. Você tem os santos da igreja. Eles estão sendo vistos aí há séculos. Então você aí vai ter que estudar a história de cada um e ver como é que foi isso. Ele apareceu aqui, depois apareceu lá, sempre fazendo coisas que eram coerentes entre si. Então, sem você levar isso em conta, você jamais vai saber o que é ação histórica. Agora, diga para um historiador formado na USP, né, eu digo, olha, as ações do santo da Igreja Católica têm mais continuidade lógica histórica do que a história do Brasil. Ele não sabe o que está falando. Por quê? Porque ele vai achar que tudo isso aí é assunto de crença religiosa. Eu digo, mas se fosse crença religiosa, não poderia ser estudado como fato. Então, quando você vê, por exemplo, os milagres feitos por um santo, né, os milagres aconteceram realmente ou não? Ou as pessoas simplesmente acreditam que aconteceram? Então, a pergunta: o paralítico que Jesus curou saiu andando ou apenas acreditou que saiu andando? Essa é a pergunta básica. Né? Então, quer dizer que se existe um único caso em que o sujeito foi realmente curado, sofreu realmente um milagre, então você entende que este modo de ação é perfeitamente existente. Mesmo que tivesse um só. Né? Então, quando você pega essa igrejinha que tem no New Mexico, né, e os caras precisavam fazer uma escada num lugar muito difícil, e daí um dia aparece lá um carpinteiro que eles nunca tinham visto, propôs fazer, né? E ele fez uma escada que não pode ficar de pé de jeito nenhum, e que foi feita de uma madeira que não existia no lugar, que ninguém nunca viu essa madeira, e sem um único prego, e o negócio está lá, as pessoas estão subindo e descendo até hoje. Falou, opa, peraí, isso aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu fisicamente, né? Então, quer dizer que esse tipo de ação é possível. E ele tem uma certa continuidade. Você vai ver as distintas aparições deste carpinteiro, que era o próprio São José, elas têm uma continuidade, quer dizer, como é que eu vou dizer? São José tem uma presença histórica muito maior do que o Partido Comunista inteiro, ou a democracia americana inteira. As ações da democracia americana não têm continuidade assim. Cada presidente vem, faz um treco completamente diferente, um apaga o que o outro fez. Você não consegue ter uma, vamos dizer, pegar uma lógica interna das ações da presidência americana. Sai Obama, entrou Trump, pronto. Pega a coisa que o outro faz, que o sujeito faz, apagar tudo que o outro fez. Não é isso? São José faz isso? Não. São José está lá desfazendo o que ele fez? Não. Continua fazendo a mesma coisa em linha reta. Quantos santos tem? Um montão. Se você estudar a história de cada um, você vai ver que todos são assim. Eu acho que ignorar a história dos milagres, assim, deforma completamente a sua visão histórica.
Porque a história é o quê? Continuidade no tempo. Não é isso? Então, você teria que se basear nas ações que têm continuidade real, para depois você estudar. Baseado nelas, você entender as ações que só têm continuidade metafórica ou metonímica. Quer dizer, você vai do mais real para o menos real. Não é isso? Isso, eu creio, jamais é levado em conta pelos cientistas políticos do mundo inteiro. Pode ter um ou outro que tenha pensado nisso, eu acho que o Dugin pensou. Né? Não sei se ele entendeu alguma coisa, mas ele sabe que isso existe. Né? Professor, Então, oi. tem um caso que eu estou tendo dificuldade de entender. Dá um cafezinho aí, Que é diga. o caso daqui, dos Estados Unidos. Uhum. Eles são um país que a fundação tem toda uma mitologia, não sei quanto é história disso, dos congressos dos estados, assinando a independência, depois uma constituição, e, com alguns ritos que se repetem no tempo, enfim, nas eleições e tudo mais. Isso, por que isso diferencia tanto de um partido nazista, dessa de autounidade de um partido? Pelo menos aqueles primeiros anos da República Americana. Não, porque, veja, o que se conserva aí, nesse elemento todo, é um conjunto formal de regras. Não é vamos dizer, uma substância material, uma entidade real que se conserva. Vocês não estão acabando de ver, o presidente apaga o que o outro fez. Qual é a continuidade que teve? Nenhuma. Você limita a ação do novo agente, mas... Claro, você tem uma série de regras que você vai ter que seguir. Então, esse conjunto formal, vamos dizer, a Constituição americana, as leis, isso aí continua mais ou menos. Mas isso não é uma entidade substantiva. Vamos dizer, essa é a parte histórica de um processo histórico todo fragmentado. Essa parte histórica, bom, ela permanece. Mas ela por si mesma não tem história. Diferente, por exemplo, de um governo dinástico, né? Monárquico, que normalmente o novo rei tenta continuar, né, uma espécie de obrigação dele, dar continuidade às ações. Claro, as famílias dinásticas são agentes históricos reais. Porque cada neguinho é educado para ser igualzinho o pai dele. E se ele não quiser, ele vai embora. Já aconteceu, falando, não, eu não quero ser rei, eu quero... Tem o caso do rei da Inglaterra, não, eu não quero ser rei, eu quero casar com essa mulher. Né? Pode acontecer, então ele larga, então ele não é mais um membro do... Ele é ainda um membro da família real, mas não um membro do governo, um membro do Estado. Não é isso? E quando eu falo família dinástica, não são só as famílias nobres. Essas famílias de milionários são assim, tá aí os Rothschild, desde o século XVII estão aí. Né? Cada novo menininho que nasce ali é educado para fazer o que o pai e o avô faziam, e eles, até hoje aceitam isso. Se um dia não aceitar, pode quebrar a família e acabou. Mas só se for louco, né, que faz isso, né? Não, eu não quero dinheiro. Tem adesão consciente. Tem adesão consciente. Né? Membros ao longo do tempo. Claro. As ordens religiosas podem ser. Pode, sem sombra de dúvida, porque elas estão ali para formar cada nova geração. Cada novo beneditino vai aprender igualzinho o beneditino anterior. Então, essas são agentes históricos, as famílias dinásticas são agentes históricos. Certas entidades esotéricas ou ocultistas, que através de iniciações formam pessoas com a mesma cabeça, geração por geração. A própria maçonaria é um exemplo. Então, ela pode ter uma ação contínua, mas o que eu estudei da maçonaria, ela não tem essa unidade mundial que o pessoal imagina. Você tem diferentes maçonarias, e uma maçonaria não sabe o que a outra está fazendo, e tem muito conflito lá dentro. Então, mas se, por exemplo, você pega as organizações esotéricas islâmicas, taricas, né? Tem taricas que têm 1.400 anos. Entendeu? Quer dizer, eles têm árvore genealógica, cada um que deu iniciação para o outro, e 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 todos estão fazendo a mesma coisa desde o início. Então, essas têm uma força extraordinária. Então, por exemplo, quando o pessoal estuda essa questão islâmica, eu nunca vi um único desses gênios do comentário político, né, levar isso em conta na análise do mundo islâmico. Porque isto não é assunto para sujeitos interessados em comentário político. As taricas são entidades espirituais mortalmente sérias. Né?
Você pode não acreditar na religião islâmica, não precisa acreditar, mas você precisa saber que ali a atividade tem finalidades espirituais mesmo. Né? Eles acreditam. Claro, eles estão nisso de maneira mortalmente séria, não estão lá para brincar. Não dá para fazer uma analogia com os monastérios, né? Não, dá para fazer. É mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, se alguma ordem monástica está lá para brincar, ou para conquistar poder político, não. Nós estamos aqui para ir para o céu, pô, falar com Deus. Né? Assim, e os muçulmanos, a mesma coisa. Você pode dizer o seguinte: a nossa técnica funciona, a sua não. Né? Pode ser. Né? Mas que eles estão lá de maneira mortalmente séria, estão. E a autoridade de um sheik, de um chefe de uma tarica no mundo islâmico, é um treco assim que não tem rei ou governante que possa competir com ele. Agora, esse mundo das taricas, o certo, o plural é turco, né? Eu já tentei mapear quantas existem, não dá, é uma barafunda, um negócio assim. Ninguém sabe isso, só se você entrar, viver dentro de um país islâmico e frequentar as mesquitas e conhecer os caras, daí você conhece um cara da tarica, outro da tarica, né? Então, sem isso, você não vai entender nunca a política islâmica. Nunca, nunca, nunca. Então, é o que eu falei, o pessoal começou a falar de invasão islâmica a partir dos anos 90. Quando aparece o problema de imigração, os caras começam a queimar coisa. Então, quando você vai ver, esse projeto já está no livro do Guénon de 1923. Agora, o primeiro sujeito que escreveu o René Guénon foi o inventor da invasão islâmica. Fui eu. Né? Os caras que estão metidos na tarefa não escrevem por quê? Mas não querem contar o truque. E o do outro lado não escreve por quê? Porque não sabe nada disso. E nem entende quando a gente explica. Quer dizer, o sujeito, pega aí, você, liberal materialista, acha que tudo isso aí são crendices, não sei o que fala. Bom, você é um cara tão superior, né? E eu não me considero superior a nenhum sheik de tarica nenhuma. Sei que esse homem tem uma experiência de exercícios espirituais que eu não posso nem entender. Se ele está conversando com Deus ou com o diabo, eu não sei, mas eu sei que com alguém ele está conversando. Né? Quer dizer, ele está lidando, vamos dizer, com uma esfera de realidade que transcende o quadro da história terrestre. E se ele transcende, ele abrange. E se ele abrange, ele determina. Agora, você vai... O que nós vamos perguntar aí para o, sei lá, o Rodrigo Cocô? O que ele acha disso? Né? Os caras são assim, sabe? Me ouve dizer essas coisas, vão lá ler 2 livrinhos rapidinho e começam a dar palpite. As coisas simplesmente não são assim. Isso não é um assunto que você pode entender lendo um livrinho. Não é assim. Né? Professor, e o ideal da justiça social, eles falam que certos hábitos têm continuação histórica, como, por exemplo, assim, o ato de escravizar os negros, que isso ainda surte um efeito hoje em dia na condição dos negros que vivem na América. Como é que... Peraí, mas os negros começaram a escravizar os negros muito antes dos brancos, então por que eles não fazem mais isso? Se é histórico, se é o peso da duração histórica que determina isso aí, então desde quando existe a escravidão na África? Desde que existe a África. Não é isso? Então, toda essa história, vamos dizer, o elemento escravista na sociedade brasileira, isso é tudo uma palhaçada, evidentemente. Então, se vamos estudar, mas o peso do escravismo na civilização, bom, nós temos que ver quais foram, vamos dizer, as grandes sociedades escravistas, né? O Ocidente não foi uma delas. No Ocidente, o escravismo durou 300 anos. Você veja, a escravidão romana foi extinta por influência da igreja, substituída pelo que chamava o servo da gleba. O que é o servo da gleba? Ele é um proprietário, ele pode ter herança, ele pode legar a sua herança para o seu filho, ele pode ter família, etc, etc. Então, aí praticamente acabou. Podia sobrar um outro escravo ali, né? Não dá para a gente saber, mas
como instituição geral, bom, podemos dizer que pelo século III ou IV a escravidão romana foi acabada. Quando os brancos chegam à África, por que eles têm ideia de escravizar os caras? Porque eles chegaram lá e viram o comércio de escravos lá, eu também quero. Não foi o branco que inventou isso, né? Eles viram isso na África, meu Deus do céu. Mas você tem imensos impérios escravagistas ali. Né? Então, pega o livro do antropólogo africano chamado Tidiane Ndiaye. O livro chama Le Génocide Voilé, o genocídio velado. Especialmente sobre a escravidão muçulmana. O grande escravizador, o maior escravizador do mundo foi o Islã. Mas ele também não inventou. Né? Ele aprendeu também na África. Ndiaye, N''D''I''A''Y''E. Você vê, onde que existe escravidão ainda? Na África, Sudão. Isso é difícil de tirar, né? Está tão arraigado que não dá para tirar. Isso pode ser considerado a continuidade histórica? Mas pega todas as civilizações escravistas, Sudão, o famoso Império de Oyo, na África, um império enorme que escravizava todo mundo. Vê se algum dia houve algum movimento abolicionista dentro deles. Nunca nenhum. No Islã inteiro, nunca houve. Ninguém pode pregar o abolicionismo no Islã, por quê? Porque a escravidão é uma instituição corânica. Né? E se você vai se voltar contra o Corão, os caras cortam a sua cabeça. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, fiquem com Deus. Se inscreva e compartilhe o canal. Obrigado. Olavo tinha e sempre continuará tendo razão. Apoiem o canal e ajude a gente a continuar aqui no YouTube e nas outras plataformas. Obrigado, fique com Deus.